Oi gente, meu nome é Liv e o assunto de hoje é aura, máculas espirituais e cura. Você sabe o que é aura? O corpo espiritual e o corpo físico são idênticos quanto à sua forma. E não só os homens, mas sim todas as criaturas, inclusive os vegetais e minerais, ou seja, tudo que tem forma, está constituído de dois elementos fundamentais, que é espírito e matéria, ou espírito e corpo. A diferença é que o corpo espiritual é chamado de aura. A aura está constantemente liberando uma vibração luminosa. E isso que forma a aura. E independente da gente ser bom ou mal, todos nós temos essa aura brilhante, esse corpo espiritual brilhoso. A cor da aura geralmente é branca, mas existem variações de tonalidades. Por exemplo, auras com tonalidades mais verdes indicam saúde, vigor, sensibilidade e capacidade de perdoar. Já as mais amareladas indicam a capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de dar e receber e razão sobre emoção. As mais azuladas remetem à autoconfiança, à capacidade de cura por meio de energias espirituais e mentais, paz interior e saúde equilibrada. As mais violetas remetem à criatividade, a equilíbrio corpo, mente e espírito, ao poder de transmutação de energia e à mediunidade. As mais prateadas remetem à capacidade de cura e compreensão multifacetada. E as auras mais cristalinas, elas indicam bondade, mediunidade, cura e telepatia. No entanto, se a gente cultivar pensamentos negativos, pensamentos que pertencem ao mal, como intriga, cochicho, fofoca, inveja, insatisfação, mentira, ódio, ciúme, vingança, a gente vai criando máculas no mundo espiritual. Desse jeito a gente macula o reino espiritual das palavras, que com relação ao mundo material se encontra antes do reino do pensamento. Essas máculas são como nuvens na nossa aura. Elas vão bloqueando essa luz divina que a gente tem, que é intrínseco a nós. Ela bloqueia essa luz e impede que a gente expanda essa luz. E desse jeito ela vai te distanciando cada vez mais da felicidade plena. Mas como se livrar dessas nuvens da nossa aura? Como se livrar dessas máculas no nosso corpo espiritual e alcançar a felicidade verdadeira? Antes de mais nada, você tem que saber sobre a essência da aura. Todos os pensamentos e ações do homem pertencem àquela polaridade que a gente já conhece do bem e mal. A espessura da aura, ou seja, a intensidade que a luz brilha do seu corpo espiritual, é proporcional a esse nível de sentimento, de ação, de pensamento que você tem. Quando a aura está limpa, você permite que essa luz que foi dada a gente, essa divindade que nos foi dada, brilhe e expanda e influencie os outros positivamente. Então, tudo que você faz, que você pensa, reflete no seu corpo espiritual. E quanto mais sentimento bom, pensamento bom, atitudes boas, mais luz você está gerando e adicionando ao seu corpo espiritual. Quando você desperta o sentimento de gratidão em alguém, você também gera luz, tanto para você quanto para a pessoa. E isso acontece no sentido contrário também. Quando você desperta sentimentos de ódio, raiva, ciúmes, inveja, tristeza, você está colaborando para o aumento das suas máculas espirituais. E isso acontece por transmissão de pensamento, que nada mais é que energia. Por isso que é muito importante você praticar o bem, não importando a quem. Quanto mais nebulosa a aura da pessoa, mais suscetível a infortúnios, a doenças, a perdas, essa pessoa vai estar. E isso nada mais é do que uma ação purificadora. São chances que o universo está dando pra gente de se limpar, de limpar nossa aura dessas máculas. Máculas estas que você gerou. E as máculas podem ser tanto espirituais quanto materiais. As espirituais têm origem em sentimentos, palavras e ações egoístas e materialistas. Já as materiais são um reflexo das toxinas no seu corpo físico. E são 3 toxinas: as medicinais, as urinárias e as hereditárias. As medicinais advêm da ingestão de alimento com agrotóxico, de medicamentos, esmalte, maquiagem, desodorante, tudo que a gente vai colocando no corpo que não é natural, o nosso corpo está absorvendo, está tudo indo para a nossa corrente sanguínea.
As toxinas hereditárias são herdadas dos nossos pais. São doenças do espírito que se materializam no físico e que, sem o entendimento e consciência do porquê daquela doença, daquela purificação, aquilo se materializa, vai se solidificando, se materializa e entra no seu DNA, vira no seu DNA e vai passando de geração para geração. E as toxinas urinárias são toxinas que não foram eliminadas pela urina por causa de atrofiamento da atividade renal. Se você tem o sangue cheio de toxinas, você vai macular o seu espírito. Porque o que é o sangue, né? O sangue é espírito materializado. Então tudo que acontece com o sangue é materializado no espírito. E tudo que acontece no espírito é materializado no sangue. Onde há a maior concentração de toxinas é nos chakras. Chakras são pontos de energia. E Meixo Sama dizia que esses eram os pontos de maior concentração, atividade nervosa. Aos poucos, essas toxinas acumuladas se solidificam no nosso corpo. E quando chega a um determinado nível de acúmulo, de concentração, começa aí o processo de limpeza, de purificação do corpo. Por isso que a gente deve encarar as doenças como bênçãos, dádivas de Deus, porque são oportunidades da gente se limpar. Deus criou a gente para a gente ser feliz, abundante e saudável. As purificações aproximam o homem da sua divindade, aumentam sua energia espiritual e felicidade. O princípio de cura se baseia na eliminação dessas toxinas através de purificações e do jorei. Jorei em si já é uma grande parte desse processo. Jorei significa purificação do espírito, ou seja, um gerador de felicidade. E a doença deve ser vista como um purificador do corpo, uma dádiva, e não deve ser remediada com remédios, né, farmácia, essas coisas assim, porque isso você só vai prolongar a sua doença, você não vai estar curando. O que vai fazer com certeza é aumentar a concentração de toxinas no seu corpo, que já está debilitado pela doença. E um corpo debilitado é um corpo com a vibração baixa e com energia espiritual baixa. E quanto mais a nossa energia espiritual estiver baixa, mais a gente vai dar permissão, abertura para o fenômeno do encosto acontecer. E o fenômeno do encosto é, quanto mais baixa a sua vibração e a sua energia, sua força espiritual, mais aberto a espíritos encostados você vai estar. Aí você do nada é tomado por um sentimento de raiva que você não consegue explicar, do nada você fica depressivo, mal, triste, chorando. Isso pode ser encosto sim. Então, gente, a minha dica como messiânica para ter uma aura espessa, brilhosa, emanar vibrações boas, energias boas, fazer bem para os outros e ser feliz de verdade, é ministrar e receber bastante jorei, comer sempre alimentos orgânicos, sempre que der, gente, dê preferência ao orgânico, não abusar de qualquer tipo de medicamento e praticar o bem, pensar o bem, ser o bem. Praticar o bem em nossos sentimentos, pensamentos e ações para com a gente e para com os outros também. Pode acreditar, gente. Better believe. Fica na paz.